Shalom, graça e paz. Bem-vindo ao Café com AP de hoje, segunda-feira. Estamos aí na série Pastoreio Funcional. E hoje nós vamos falar sobre doenças, sobre comportamentos e, em suma, sobre que tipo de doenças tem uma pessoa ou que tipo de pessoa tem uma doença. A gente sabe que tem muita gente sofrendo com questões de enfermidades e essas pessoas em geral também sofrem um pré-julgamento. E de maneira alguma eu estou aqui a não ser para te ajudar, certo? Não sou médico, sou um pregador do Evangelho e a minha intenção é mostrar como a Bíblia nos ajuda a enfrentar e a vencer problemas de saúde. Tá? Então, quando eu estiver citando aqui questões relacionadas a doenças e comportamentos psicossomáticos, de forma alguma eu venho trazer algum tipo de acusação, de pressão, de opressão sobre a tua vida. Ao contrário, a ideia é ajudar a tua alma, a tua mente a adquirir força para superar toda e qualquer dificuldade na área de enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Fala conosco através desta live de maneira pessoal, de maneira poderosa. Manifesta a unção de cura, Jeová Rafa, para que vivamos, Senhor, a plenitude da saúde emocional, física, espiritual, em nome de Jesus. E aqueles que estão enfrentando longos períodos de enfermidade, que sejam renovados, que sejam fortalecidos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero dizer que Jesus é a cura, mas no meio disso, muitos de nós passamos por enfermidades. E uma das coisas importantíssimas, você que está passando por longos períodos de doenças, de enfermidades, é você entender o seguinte: toda provação tem o intuito de te fortalecer. Você que passa pela prova e continua firme na sua fé, continua firme com o Senhor, você é um modelo a ser seguido, você é alguém a ser honrado. Por quê? Porque todos nós procuramos pessoas que não fujam na hora da dor e da adversidade. Então você que tem sido testado na dor e na adversidade, você é alguém aprovado, digno de que os outros procurem andar com você e aprender com você através da sua caminhada de luta e de sofrimento. Então eu quero honrar a vida daqueles que estão em hospitais ou em leitos, ou que têm enfermidades que não são visíveis a olho nu, mas que sofrem por causa delas. Deus está contigo e que a unção de cura, que a unção de graça venha na sua mente, na sua alma, no seu corpo. Eu me lembro de ouvir uma pessoa que tinha uma paralisia nas pernas, tem uma paralisia nas pernas, comentando que antes de querer andar, muito antes de querer andar e receber uma cura miraculosa no seu corpo, essa mulher afirma a necessidade que ela tem, o desejo de uma cura na sua alma, no seu interior. E isso também é maravilhoso. Deus também é um Deus que cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Para Deus, curar uma dor de cabeça, um câncer, uma AIDS, não tem diferença nenhuma. Então, a gente tem que entender qual o propósito de Deus no caminho do sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele tem propósito no sofrimento. Então, quando a gente descobre o propósito pelo qual Deus está permitindo que a gente passe por determinadas situações, a gente alinha a força na qual a gente está sendo forjado e direciona isso de uma maneira tão poderosa e que a gente começa a produzir muito bom fruto. Amém? Glória a Deus. Bem-vindo a todos que estão chegando aqui, em nome de Jesus. Vamos vindo aí. Peço para você, então, clicar aqui no aviãozinho de papel e convidar aí o maior número de pessoas para assistir essa live aí com a gente, em nome de Jesus.
Essa é a Live Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. E uma vida plena não é uma vida com ausência de lutas, ao contrário. É uma vida de pessoas provadas e aprovadas pelas lutas. Nós estamos nessa minissérie aí, chamada de Pastoreio Funcional, que é um pastoreio prático, um pastoreio que te coloca nas tuas mãos ferramentas práticas para você saber como agir em cada situação. E a gente vem passando aí por uma série de lives juntos, né? Nós começamos falando sobre a glória de Deus, né? O Evangelho da Glória, né? Falando das capacitações de Cristo. Depois falamos sobre a degradação global e a necessidade de luz no entendimento. Falamos sobre o cenário da igreja atual. Também falamos desmistificando maldições, a diferença entre novo nascimento e nova natureza. Falamos de aconselhamento cristão com o tema ABC, abordagem bíblica de conselho. Falamos de religiosidade, comportamento, herança e cultura limitadora. E hoje falamos sobre influências, tratando um pouco a respeito de traumas, iniquidades e escolhas. E hoje eu quero falar sobre doenças e comportamentos psicossomáticos. Amém? Continua falando conosco, Pai. Nós oramos neste momento. Vem ao mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero trazer uma informação interessante aqui para você. Existem dados científicos que nos fazem crer que o número de chibatadas que Jesus levou equivale ao número a quantidade de enfermidades primárias que existem no planeta e que acometem o ser humano. Se isso for verdade, no mínimo é muito interessante, né? Porque a Bíblia fala: castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. E vendo aqui um comentário de uma psicóloga americana chamada Louise L. Hay, ela cita algo muito importante. Ela fala que ela cita que as doenças, que nós criamos doenças, né? Nós somos uma máquina de criar doenças por questões mentais, por questões emocionais, e aí a gente acaba desenvolvendo uma série de doenças psicossomáticas. E ela cita que a doença ela tem uma origem num estado que ela chama de não perdão, né? Na verdade é a falta de perdão. E a Bíblia nos fala sobre o que eu chamo de lei de aprisionamento, né? Jesus diz assim: se perdoardes, serão perdoados, né? Então, aqui, deixa eu achar o texto para você, que diz assim, ó: aqueles que, se você perdoar a quem te perdoou, você é perdoado. Nós vemos então que para que eu seja liberado é importante que eu libere alguém. Muita gente quer perdão, mas não perdoa. Muita gente quer cura, mas não está disposto a ver a cura da outra pessoa. Então é muito importante a gente entender esse processo que nos libera e libera a outra pessoa. O que essa pessoa vai fazer com esse ato de liberação é problema dela, é responsabilidade dela, ok? Muitas vezes as pessoas não tomam uma iniciativa de perdão porque elas querem a garantia de que a outra pessoa não vai continuar aferindo. E quando na verdade não existe essa garantia, porque é a liberdade da outra pessoa. Agora a palavra do Senhor nos afirma isso, né? Perdoa as nossas ofensas assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então existe aqui uma lei de aprisionamento, ou uma lei de liberação, que significa o seguinte: eu sou livre quando eu libero pessoas, eu sou perdoado quando eu perdoo pessoas. E isso não tem nada a ver com a sua capacidade de perdoar,
mas com a sua iniciativa, o seu desejo, a sua prontidão em caminhar até o Senhor para receber dele a capacitação de perdoar. E essa psicóloga, né, Louise L. Hay, ela, num de seus livros, ela faz uma comparação muito interessante de pelo menos 39 tipos de doenças relacionadas a questões emocionais ou de relacionamento ou do que a pessoa acredita, né? E eu quero citar isso, mas em cada momento que eu citar isso, eu gostaria que você se reportasse para o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Por quê? Porque a intenção dessa live é exatamente isso, é dar força, encorajar, capacitar cada um que estiver passando por algum desses tipos de lutas, de doenças, de enfermidade, a encontrar forças, a ver aquilo que está dentro da sua esfera, da sua capacidade, do seu alcance, para que você faça, certo? E assim encontre a graça de Deus e a força de Deus para enfrentar situações, né? Que afetam muitas vezes não só você, mas como foi comentado aqui, uma enfermidade quando atinge uma pessoa, atinge o lar. Quando tem alguém numa casa que está ali com uma determinada enfermidade, toda a casa é tocada por aquilo. E é interessante, a Bíblia fala assim, olha que, escuta o que eu vou te falar agora. A Bíblia nos fala assim, ó, Jesus disse, tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me aqueceste, e por aí vai. E aí a gente fica pensando, quando que isso aconteceu? Jesus diz assim, ó, quando você viu um desses pequeninos ou desses necessitados passando por alguma situação e não o ajudou. A pergunta aqui é, quem é Jesus nessa história? Quem ajudou ou quem precisava de ajuda? Nós temos a tendência de achar que nós que estamos estendendo a mão para alguém que está enfermo, necessitado, que a gente está sendo Jesus na história. Mas o que o Senhor Jesus está ensinando é que em momentos de adversidade, nós devemos ver Jesus na pessoa necessitada, na pessoa carente, na pessoa enferma. Olha que coisa tremenda! Confronta a nossa vida. Quantas vezes você foi num hospital para orar por alguém e levar uma palavra de bênção, de ânimo, de vitória, mas você viu Jesus na pessoa enferma? Nós temos a tendência de achar que somente nós estamos ali levando Jesus, quando na verdade Jesus está dizendo assim, ó, cuidado para não perder a oportunidade de me ver no necessitado, no pobre, no enfermo. Isso é muito sério. Então, vamos lá. Olha só. Que áreas da sua vida você percebe a falta de perdão? Cabe só a você responder isso. Ninguém pode dizer isso por você. Mas que áreas da sua vida você precisa se perdoar? Perdoar alguém? E olha o que eu vou te dizer agora, entre aspas. Perdoar a Deus, né? O Deus que nunca erra. Nós, muitas vezes, não acreditamos que Ele é tão bom quanto Ele é. E que Ele cuida tão bem, melhor do que nós mesmos. E aí, a gente se comporta diante desse Deus dessa maneira. E, na verdade, está errado. A quem você precisa perdoar? A começar por você mesmo, ou por pessoas que te feriram, que te magoaram. Essa doutora, ela vai falando sobre aqui uma série de doenças. Ela começa falando, por exemplo, aqui, ó, de amidalite, emoções reprimidas e criatividade sufocada. Gente, é lógico, eu não estou aqui como médico nem para falar de ações naturais que desenvolveram esse tipo de enfermidade. Eu estou dizendo o seguinte, o vínculo emocional com essas enfermidades pode gerá-las, dar um start nela ou piorá-las. Então, no que diz respeito a você, toma uma ação, toma uma atitude, né? Emoções reprimidas, criatividade sufocada. Muitas pessoas desenvolvem inúmeras vezes esse tipo de
de circunstância aqui. Por quê? Porque está sempre vivendo isso, e aí vai explodir no corpo. Você se sente aí com emoções reprimidas, com a sua criatividade sufocada? Quantas vezes o dia a dia, né, o dia de trabalho, vem para oprimir a criatividade, simplesmente por impor resultados, não importa como. Né? Anorexia fala de ódio externo de si mesmo. E quantas vezes a pessoa se vê no espelho e não se ama? Ela se odeia, ela se vê gorda. E aí eu me lembro de uma vizinha que eu tinha, uma menina bonita, uma menina muito bonita, e que ela ficou anoréxica. Só que ela se achava assim, sobrepeso, né? E ela foi ficando muito doente. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu também era muito pequeno para talvez ter uma iniciativa que pudesse ajudá-la, né? Mas é uma questão muito séria, muito séria. Apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo do que é bom. Os medos, eles, quando saem do nível de proteção, eles entram em níveis mortais. E aí desencadeia isso, né? Arteriosclerose, resistência, recusa em ver o bem. Tem pessoas que não conseguem ver o bem. São pessoas que estão habituadas a falar sempre mal. Gente, nunca é um bom dia. Isso traz doença. Isso enferma ossos. Isso aqui é artrite, ó, crítica conservada por longo tempo. Gera artrite. Por quê? Tem sempre uma reclamação, e isso vira um hábito. Isso vira um hábito. Tem pessoas, principalmente quanto mais idosos ficam, às vezes os idosos, pelo isolamento, pelas tristezas da vida e tudo, o tema entre os idosos se torna o quê? Doença. Que remédio você está tomando? Fui no médico. Quer dizer, vai além da nova rotina da idade. Sabe? Se torna um hábito que só alimenta a enfermidade. E eu não quero dizer com isso que você vai ignorar as coisas, fingindo que elas não existem, que elas vão desaparecer. De forma alguma. Ignorar os problemas não é a solução. Agora, também a solução, vamos lá, todo extremo é um problema. Também não é brincar de poliana. Você com 50 anos de idade, 60 anos de idade, brincar de poliana, sabe? O livro, sabe? É tipo assim, ver o lado bom das coisas. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. É realmente sondar o seu coração em meio à crise, em meio à adversidade, em meio à luta e perceber o que Deus está falando comigo através disso. O que eu posso aprender de aproximação, de relacionamento com Deus através dessa luta. Porque eu me lembro em determinados momentos da minha vida, de grande luta, de um irmão em Cristo que se aproximou de mim e falou: Rafael, eu tenho aprendido muito com você. E eu fiquei tão assim surpreso, né? Porque eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, como é que ele está aprendendo se eu estou vendo minha vida num momento terrível? Ele falou assim: você está trilhando um caminho de sabedoria através do sofrimento. E é isso. Quando através do sofrimento a gente está encontrando um caminho de sabedoria, de crescimento espiritual, emocional, de relacionamento, a gente está tendo um super aproveitamento que quem não passa por determinadas lutas não vai entender, entende? Por exemplo, a asma está muito conectado com o sentimento contido, com o choro reprimido. Bronquite está muito ligado com o ambiente familiar inflamado, né? Certas discussões em torno das coisas. É muito impressionante como pessoas desenvolvem ali até bronquites alérgicas por traumas familiares, né? O próprio câncer, que é uma mágoa profunda, ressentimentos mantidos por longo tempo. Você pode ajudar teu médico, você pode ajudar
medicamento que a ciência criou para você, analisando a sua alma e se aproximando do Senhor. E olhando para o lado e vendo pessoas que se aproximam de você em meio à luta, não só porque te amam, mas porque valorizam a jornada do guerreiro que você enfrenta. E estão dispostos a aprender com você. Porque a verdade é o seguinte, tem pessoas que vão te seguir pelo teu estilo de vida. Tem o Dr. Emerson aqui, olha aqui, falando a tristeza das células, meu Deus. Eu estou aqui como um pregador do Evangelho falando dessas coisas, mas nós temos aqui pessoas envolvidas na área. Tem pessoas que vão te seguir pelo carro bom que você tem, pela tua aparência de sucesso. Essas pessoas, quando você passar por alguma luta e perder o que você tem, aparentemente, elas vão desaparecer. Querida Flavinha, doutora, beijo no coração para você, para o meu amigo Joe, um grande abraço. Olha o que acontece. Quem te segue por se associar com as lutas que você passa, ele está te seguindo pelo motivo correto, porque ele olha e fala assim, meu Deus, a Flavinha passa pela mesma luta que eu e essa mulher está sorrindo. Essa mulher está lá falando, está lá ensinando, está lá uma excelente profissional. Como que ela está vencendo e eu ainda não? O que acontece? A pessoa te segue pelo motivo correto. Por isso a Bíblia fala algo pra gente que humanamente falando é loucura, mas espiritualmente é incrível. Ele diz assim, se alegrem quando vocês passarem por tribulação, porque ela está produzindo uma série de coisas que vão te aproximar de Deus. Então isso é impressionante. Por exemplo, segundo aqui a doutora, né, ela diz o seguinte, que derrame está muito associado com resistências, rejeição à vida. Diabetes está relacionada com tristeza profunda. Diarreia com medo, rejeição, fuga. Dor de cabeça ligado à autocrítica, falta de autovalorização. Olha que coisa tremenda. Se a gente pegar essa lista aqui e fizer uma nova coluna dizendo o seguinte, que atitudes eu posso tomar de fé, que textos bíblicos eu posso ler para me ajudar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, enquanto eu estiver passando por essas situações. Se você quiser, vem fazer parte do grupo do Telegram, da família Café com AP, o link está na bio. Hoje eu vou compartilhar ali no Telegram essa lista, e aí você pode pegar essa lista e acrescentar ali atitudes e textos bíblicos que você pode tomar, ler, para superar essas situações, não é verdade? Aqui, enxaquecas, olha que tremendo, enxaquecas, ela relaciona com medos sexuais, raiva reprimida e uma pessoa perfeccionista. Por quê? Porque os traumas gerados, espiritualmente falando, eles te congelam no tempo. Você para no momento daquele trauma. E vários momentos da tua vida vão te projetar novamente para aquelas áreas. São gatilhos que se disparam e te projetam para aquilo. E aí você está sempre revivendo o problema. Agora a cura interior, bem ministrada, com bases bíblicas, o aconselhamento cristão direcionado, ele realmente te capacita a enfrentar essas situações. Vamos além, olha aqui, fibromas. Fala de alimentar mágoas causadas pelo cônjuge. Então, está tudo relacionado, muito relacionado com a alma. Frigidez sexual, né? Medo, negação do prazer, gastrite,
Incerteza prolongada, sensação de condenação. Como a Bíblia nos fala diante de situações de incerteza, para a gente descansar em Deus, para a gente confiar em Deus, para a gente consagrar os nossos caminhos ao Senhor e confiando que Ele cuida de nós. Quantas palavras de incentivo o Senhor nos dá, dizendo o seguinte, que em vão nós trabalhamos se o Senhor não trabalhar, em vão nós nos preocupamos se Deus não guardar a casa, né? E sempre a palavra do Senhor nos chamando a esse descanso. Chega a dizer que o nosso trabalho é descansar em Deus, né? Hepatite está conectada com raiva, com ódio, com resistência à mudança. Insônia, medo e culpa. Labirintite tem conexão com medo de não estar no controle. Olha que interessante, não é verdade? Tem pessoas que não conseguem descansar e realmente entregar nas mãos de Deus a situação. A pessoa ali não consegue confiar. Meningite, falta de apoio. Nódulos, ressentimento, frustração, ego ferido. Problemas excessivos de acne, fala de individualidade ameaçada, não aceitar a si mesmo. Pneumonia, conectada a desespero e cansaço da vida. Pressão alta, problema emocional duradouro não resolvido. Pressão baixa, falta de amor quando criança, derrotismo. Prisão de ventre, preso no passado, medo de não ter dinheiro suficiente. Quem já acordou assim, hein? Quem já, na época de desemprego, já acordou e falou, meu Deus do céu, com aquela dor na barriga. Qual dessas áreas da tua alma e dos teus pensamentos você identifica aqui, mesmo que superficialmente numa live, com as quais você já pode procurar uma resposta bíblica para te ajudar? Até aqui, resfriados, conectados com confusão mental, com desordens, com mágoas, reumatismo, sentir-se vítima, amargura. E por aí vai. Hoje, eu quero trazer para você somente essa ideia da qual uma psicóloga escreve um livro a respeito disso, comparando essas conexões emocionais com as enfermidades físicas. É como a Laura acaba de escrever aqui, o corpo grita, né? A minha prima querida Carla, que eu sofro de pressão baixa, né? A Carla bota aqui muitas coisas importantíssimas relacionadas a algum tipo de enfermidade que não é visível aos olhos e que muitas vezes as pessoas julgam, não é verdade? Então, eu quero trazer para você uma palavra de ânimo, dizendo o seguinte: Jesus, Ele é conhecido como o homem de dores. Por quê? Porque Ele também sofre quando a gente sofre. E Ele está ali com a gente, disposto a nos estender a mão e nos ajudar. É verdade que Deus não poupa os seus heróis. Existem caminhos que a gente vai trilhar, que muitas vezes foram escolhas nossas, outros a gente sofre escolhas erradas dos nossos pais, sim. Outros a gente vai responder cada um de uma forma diferente às pressões da vida. E aí, muitas vezes o corpo vai gritar. Agora, além dos médicos, além de medicamentos, além de psicólogos, de psiquiatras, eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia, ela está presente, ela é poderosa, ela é real. A própria ciência comprova o poder da oração. Sabe, é tão impressionante que quando você analisa, né, tem aí alguns vídeos, algumas reportagens que analisam, por exemplo, quando duas pessoas estão conversando e uma conta uma história e a outra está escutando. A frequência das duas, né,
ela se torna idêntica. A ciência comprova que quando a gente ora, a gente ativa partes de nós de maneira tremenda. E quando a gente ora por alguém, aquela pessoa também recebe aquilo. É algo poderoso. Então, existe um poder, a Bíblia fala que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. O Senhor diz ainda mais, clama a mim, invoca-me, e eu te responderei com coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O poder da oração é cura. Por quê? Porque a oração manifesta a presença. Quando a gente ora, a gente se conecta através do veículo da oração com o mundo espiritual, com o reino dos céus, de uma maneira tão poderosa que abala qualquer estrutura contrária. Eu me lembro de algumas vezes ver pastores e eu também já orar por pessoas. Muitas vezes eu não sei como orar. Nós oramos em línguas, simplesmente. E liberamos essa unção na vida da pessoa. Bom dia a todos que estão entrando no Café com a P de hoje. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E eu quero nesse momento convidar você que está aqui, que tem sentido ou constatado algum tipo de enfermidade, seja física, seja emocional. Muitos até estão vivendo enfermidades espirituais. É possível isso? É lógico que é possível. Tem pessoas que a vida espiritual está tão afetada que eles estão enfermos espiritualmente. Então eu convido você a colocar diante de Deus agora nessa oração a sua vida, a sua saúde, aquilo que os médicos constatam e aquilo que eles não conseguem identificar. Quero orar também pelos médicos, porque muitos médicos estão ali buscando realmente fazer o melhor possível, confiando também no milagre de Deus. E muitas vezes eles não sabem o que a pessoa tem. Já fizeram toda a sorte de exames e não é descoberta. Então que Deus também os oriente e os ajude em nome de Jesus. Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Pai, eu apresento cada um que está agora ao vivo nessa live e aqueles que entrarão depois. Senhor, nós apresentamos nosso organismo, nosso físico. Que todo sintoma, Pai, seja agora tocado pela tua unção. Que toda e qualquer enfermidade com origem física, que toda disfunção física do organismo, eu ordeno agora que cesse e que o organismo volte a um funcionamento normal e perfeito. Se existem enfermidades de origem maligna, eu repreendo o espírito de enfermidade e decreto a falência dessa enfermidade em nome de Jesus. Pai amado, que toda enfermidade que tiver origem emocional agora vem conhecendo, sondando a raiz das emoções que deram um start ou que alimentam essas enfermidades. Vem, Senhor, ajudando a cada um que precisa liberar perdão, literalmente, perdoar. Que reconhece que precisam ser perdoados e que desejam caminhar nessa direção, não porque conseguem, mas porque entendem e desejam isso. Em nome de Jesus, Pai, vem fortalecendo mentes cansadas, corações cansados, emoções desgastadas. Vem fortalecendo agora assim, o físico de cada um. Vem trazendo restauração. Eu oro pelos médicos, pela medicina, Senhor. Pai, aqueles que estão consultando médicos que não encontram respostas para as enfermidades que estão vivendo, Pai, traz entendimento aos médicos de uma maneira ímpar, sobrenatural, e que eles vejam a Tua mão nessa direção, Pai. Eu oro por psicólogos, eu oro por cada pessoa da área de saúde, que ao tocarem sejam as Tuas mãos, que ao analisarem casos tenham a mente de Cristo, Senhor. E que independente disso, o sobrenatural aconteça. Que as famílias envolvidas com parentes que passam por momentos difíceis também tenham corações sensíveis
ó Pai, sejam elementos fortalecedores, se unam num propósito e percebam a oportunidade de ver o Senhor na crise e nas adversidades. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta, compartilha, né? Entra também no grupo do Telegram, clicando no link da bio. Quando você abre o link da bio, tem ali embaixo no rodapé as minhas redes sociais, outras redes sociais. Tem o YouTube, tem outras redes ali. Vai lá, curte lá também. Eu tenho postado algumas das lives lá no YouTube, né? Não tenho conseguido com a frequência que eu desejo, mas tá entrando, vai lá. Também tem muita gente que prefere assistir vídeos mais longos por lá. Tem seus benefícios. Amém? Glória a Deus. Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, voltamos com a live Café com AP, continuando nesse tema de pastoreio funcional, né? Deixa eu achar aqui o tema da live de amanhã aqui, que a gente ainda tem alguns assuntos muito especiais nessa temporada ainda, tá? Enquanto eu abro aqui, se você deseja semear na nossa vida, está aqui o nosso Pix, que é o meu e-mail, tá? rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Glória a Deus. Quero agradecer a participação de todos, a audiência, o carinho com que muitos têm semeado em nossa vida, permitindo projetos como esse do Café com AP. Você que está aqui em Genebra, conhece alguém de Genebra, né? Nós estamos com cultos presenciais aos domingos, então manda mensagem para mim, todo domingo às 19 horas, e a gente vai começar uma série muito especial a partir do domingo que vem, só para quem estiver ali, né? Então, se você conhece alguém que mora em Genebra, ou se você está por aqui, me procura. Amanhã a gente vai falar sobre plataforma demoníaca e lei da responsabilidade dentro do pastoreio funcional. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.